que estava lá. Ai, mas olha, é tanta emoção, Senhor da Glória. Boa noite. Gente do céu, às quintas-feiras à noite acontece tanta coisa sobrenatural. Começa às vezes à tarde. O computador a gente liga por volta das 7 da noite para não ter problemas. Amém, meu povo lindo! Olha, gente, eu vou compartilhar já a tela. Então, o nosso texto tá lá em Gálatas 5, de 17 a 23, tá certo? Gente, esse texto, ele é muito rico. Então, como eu falei, talvez não dê tempo para terminar hoje. Mas vamos lá. A natureza deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. O espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Que texto rico, né, gente? Vamos entender, então, um pouco esse texto, tá certo? Gente, esse texto o apóstolo Paulo coloca numa situação, para entender o contexto, ele vai escrever ao povo de Gálatas o seguinte: um grupo de cristãos judeus, né, estavam querendo voltar às práticas antes do judaísmo. Então, eles estavam pensando assim, não tem como deixar algumas datas importantes, a gente tem que comemorar essas datas importantes, a gente tem que fazer a circuncisão. Então, eles estavam meio que misturando a graça, que é a salvação através de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, não por obras, não por dogmas, não por rituais, pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí, eles estavam querendo introduzir certas práticas do judaísmo, que já, pela graça de Jesus Cristo, não precisava mais. Pelo sacrifício de Jesus, não tinha mais valia isso, né? Nada que uma pessoa pode fazer através das suas mãos pode salvá-la, dar a eternidade, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. É Ele, através dele, que somos salvos. Então, Paulo, esse texto é para elucidar, para esclarecer, e estava havendo muita discórdia a respeito disso.
muitas brigas, gente, assim, de chegar à via de fatos mesmo, sabe? Estavam brigando os irmãos. Chega uma parte que ele fala assim que, ué, vão, né, se bater agora, né? Um vai comer o outro, tipo, né? Um derrotar o outro, ué, não tem benefício para ninguém. Então, gente, esse texto vai falar sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Primeiro nós vamos começar com as obras da carne. O que são essas obras? Vamos entender, e depois nós vamos entender também o que é o fruto do Espírito, tá certo? Então vamos lá. O combustível do Espírito no desenvolvimento de um caráter como o de Cristo é libertador, porque nos aproxima de ser quem fomos designados a ser. A pessoa que nossos corações... Eu vou precisar de uma água. Desculpa, gente. Vou começar. O combustível do Espírito no desenvolvimento de um caráter como o de Cristo é libertador, porque nos aproxima de sermos quem fomos designados a ser. A pessoa que nossos corações, renovados pelo Espírito, quer que sejamos. Quem é essa pessoa, né? Transformada pelo conhecimento da palavra, pela renovação do Espírito, pela salvação de Jesus Cristo. Então, esse combustível é a mola propulsora que vai nos levar a tomar atitudes corretas, tá certo? Vamos ver esse espírito controlado, o teu espírito, o meu espírito controlado pela natureza humana, tá certo? Pela natureza, pelas tendências, né, dos desejos humanos, e esse controle do espírito que, em meio a muita dificuldade, a gente faz a coisa certa. Não é fácil fazer o certo. Isso nós temos certeza, não é verdade? Então lá, o fruto do Espírito, em Gálatas, a gente vai ver que é amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E Paulo fala que essas qualidades compõem o fruto do Espírito. Então, se a gente pensar, é como se a gente pensasse numa laranja, num cacho de uva. Então, essa laranja ela tem 9 gomos, mas é o fruto. Então, não são os frutos do Espírito, não é o fruto do Espírito, tá certo? E cada fatia, né, cada gominho desse fruto tem um aspecto diferente, vamos dizer assim, uma qualidade diferenciada do fruto do Espírito, tá certo? Então vamos lá. E a nossa carne? A nossa carne quer coisas que evitam as coisas do Espírito, tá certo? Então, de fato, lá em Gálatas 5,17 diz que a nossa natureza humana que é contra o Espírito. Então, tá vendo uma guerra, uma batalha. A Bíblia chama isso de uma batalha, tá certo? Que é contra o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Então, gente, não é só você e eu que temos dificuldade para fazermos as coisas certas. Paulo também estava falando que ele tinha essa dificuldade. Que aqueles irmãos da igreja, uma igreja nova, estavam apresentando também essa dificuldade. E meio que eles queriam fazer um pé lá, outro cá. Né? Eles queriam fazer umas coisas do judaísmo e outras coisas do cristianismo. Umas coisas que eram mais tendenciosas à carne e outras do espírito. Não dá. Ou você está na carne, na natureza humana, ou no espírito. Não dá para ficar meio cá, meio lá, entendeu? Porque o espírito foi mencionado nesse texto. Por causa do verso 5, que precede e menciona os atos pecaminosos da natureza humana, que inclui imoralidade sexual, idolatria, ódio, ciúme, excesso de raiva, ambição, egoísmo, bebedeira. Veja, nós
temos essas coisas chamadas como carne, natureza humana, tá certo? Que é composto pelos nossos desejos. E aí nós vamos ver que um fato interessante, parece, né, que o mal pega as coisas boas que Deus nos deu e dá um jeitinho lá, né, uma modificada e faz disso algo pernicioso para nós. Por exemplo, comer não é bom? É bom. Eu gosto, todo mundo gosta de comer. Mas comer demais, exageradamente, como eles falavam antes, né? Que tinha naquela época festa que durava dias e dias, e vem a palavra bacanal, de origem do deus Baco, o deus do vinho. Lá eles só comiam dias e dias, não faziam nada, ficavam nos bacanais. Mas comer é bom. Mas o bacanal não, né? Que vem do deus Baco, do deus do vinho. Vamos pensar, Deus deu pra gente o sexo como uma bênção, mas a imoralidade sexual não é. Não é verdade? A pornografia e as outras coisas que vemos. Então, tem situações que a gente precisa pensar e parar e moderar, porque o excesso delas pode se tornar isso. Não é verdade? Então, vamos lá. Continuando. A paz com Deus não está imune às dificuldades, mas é paz nas dificuldades. Então, eu não estou imune a problemas como nós falamos nem você. Não nem a esses desejos. Lembra quando Paulo falou dos espinhos na carne? Quem não tem os seus? Quem não tem os seus? E aí, ele vai nos alertar. E ele coloca todas essas situações para a gente repensar. Vamos começar. Eu queria começar com amor. Cadê meu amor? Vai, tudo bem. Então volto para alegria aqui. Vamos. Eu queria começar na ordem que eu mandei os slides. Mudou. Eu tinha colocado o amor como primeiro, né? Porque tanto é que ele coloca que o primeiro fruto é o amor, né? Então, eu ia começar. Mas vamos começar, então, pela alegria sem problema, tá certo? A ordem aí dos fatores não vai alterar a importância de cada um deles, né? Mas a gente sabe que quando a gente cumpre o amor, a gente está cumprindo todo o mandamento de Deus, não é? A gente está cumprindo os 10 mandamentos de Deus, como nós falamos da outra vez, não é? Depois a gente vai fazer um estudo só sobre os 10 mandamentos, ó, vai ser bom. Podia ser depois daí do fruto do Espírito, né? Então vamos falar sobre alegria, que é uma característica do fruto do Espírito. É um estado de alma profundo e duradouro, que nenhuma circunstância, evento ou ser humano pode roubar de nós. É deleitar-se em Deus e escolher regozijar-se em todas as coisas, porque as nossas circunstâncias comandam nossas vidas. As circunstâncias não comandam as nossas vidas. Nossas mudanças de humor não existem. Então, gente, é uma alegria vinda do Espírito. Não é a ausência daqueles problemas que pode nos entristecer. Pode entristecer momentaneamente, mas ele não produz um fruto de amargura. Não produz. Então, essa alegria, ela vem muito atrelada à paz. É o regozijar-se. É saber que agora está difícil, mas as promessas de Deus é só de alegria.
é de vitória. Temos as promessas. Por mais que essa circunstância, porque a nossa vida não é guiada pelas circunstâncias. Não é. Vai além disso. E a nossa mudança de humor também tem que estar além disso. Todo mundo pode ficar triste, lógico, quem nunca perdeu alguém que ama, não é? Mas a gente tem promessas. Todos aqueles que dormem em Cristo, um dia vamos encontrá-los. Temos promessas. E essa promessa tem que dar alegria, tem que dar paz, tem que dar o fruto do Espírito. Tá certo? Aqui, continuando na alegria. Vamos. Falei que a internet está lenta, né? Vamos lá. Então, não significa que estarmos sempre de bom humor, mas podemos permanecer em um inexplicável senso de contentamento. Pessoas alegres não permitem que a miséria, remorso, tristeza ou desespero domine os seus pensamentos ou guie suas ações. Quando a tristeza começa a dominar as ações, ela está sendo guiada pela circunstância. É onde se afundam, né? E começa a ter doenças relacionadas à tristeza. A depressão é uma delas. A depressão é a ausência de alegria, é a ausência de esperança. Então, não vamos deixar as circunstâncias guiar os nossos sentimentos. Como nós disse, não é que a gente vai ficar de bom humor sempre, mas não é o mau humor, a tristeza que vai reger as minhas ações. Olha, às vezes a gente tem que passar por cima de muitas coisas, problemas familiares, problemas no emprego que nos entristece, mas a gente não pode ficar só em casa, a gente tem que sair para trabalhar. Não é verdade? Então aquela tristeza não vai te deixar ficar em casa, abater o teu espírito. Não deixa. Vamos falar da paz. Aí depois eu vou dar o versículo da alegria, da paz e do amor. Tá bom? Aí a cada 3 a gente vai fechar os bloquinhos. Então vamos lá, a paz. É geralmente inexplicável, incompreensível, mas nós sabemos quando a temos e quando não a temos. Pessoas pacíficas não vão à guerra com suas ações ou palavras, porque elas sabem que isso não traz nenhum alívio às situações. Então, gente, paz, ausência de guerra, mas eu estou falando daquela guerra explosiva, que como lá na alegria, não vai reger as nossas ações. Olha, quantos conflitos a gente vive e a gente tem que falar, Deus, eu estou buscando a tua paz. E aí o versículo que eu coloquei é o versículo que fala que Deus nos dá a paz não como o mundo dá. Não é uma paz passageira. Não é. É uma paz duradoura. É uma paz que mesmo no meio do conflito eu consigo ter atitudes sensatas, atitudes pacificadoras. Como pode ter uma atitude pacificadora no meio da guerra? Vamos pensar? Veja só, lá em Provérbios diz que a palavra branda abate o furor. Interessante. Isso já é um modo de paz. É você promover a paz quando as pessoas estão esperando de você um grito, quando você pode ter toda a razão do mundo e você não a usa para guerra. Então, você tem toda a razão, você pode gritar, você pode esbravejar, você pode ter a atitude, né, esperada aí, mas você promove a paz e você às vezes cala, ou dá uma palavra de perdão,
Ou fala, vamos cuidar disso daqui a pouco. Sabe aquela história do barro secar? Quando o barro bate na roupa da gente, se a gente vai tirar o barro molhado, ele mela mais. Mas se a gente esperar aquele barro secar, a gente vai, ó, bate, 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 dá uma esfregadinha e ele sai. Então, a paz precisa de um tempo, precisa de uma oração, precisa de entendimento e de esforço. Muito esforço. Não é fácil. Nos dias, eu acho que tanto lá como cá, é difícil. É um poço profundo de confiança de Deus, é quem Ele quer. Ele fará o que Ele diz que fará. A paz vem de um descanso nas promessas de Deus. É escolher trabalhar com os outros por um objetivo em comum, ao invés de insistir em sua própria maneira, na sua própria razão. Tente ser um pacificador. Surpreenda não só o outro, mas surpreenda-se sendo pacificador. Então vamos ao versículo Romanos 8:6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha esse exercício, o fruto que ele dá. Vida e paz. Mas se a gente permitir que essa natureza humana controle, fala que gera morte. Sabe como é que gera morte? Sabe aquelas pessoas que você fala assim, eu não quero nem saber, para mim morreu. Isso é uma forma de homicídio. Sério, né? Então, não vamos deixar ser guiados dessa natureza. Tá certo? Em João 14, 27, olha que Jesus fala. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenha medo. Busque a paz, esse presente que Jesus está te dando. Busca essa paz que invade o nosso coração, que as pessoas falam assim, não é possível que tanto problema e essa pessoa está tão serena, tão controlada. Jesus fala que não é como a paz que o mundo dá, não. É uma paz que vai muito além. É uma paz mais confortável ainda de qualquer bem material, de qualquer palavra, né, motivadora possa dar. Tá além disso, tá certo? Eu tô querendo achar aqui a minha palavra de amor, tá certo? Que ela deve ter entrado em alguma ordem diferente. E eu tô procurando aqui dos slides. Mas eu vou falar. Em 1 Coríntios, eu vou falar que nós lemos esse texto semana passada. O maior, vamos dizer assim, né? A maior característica do fruto do Espírito é o amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Gente, isso é para colar na geladeira, não é? Fala sério. Fala sério. Essa característica do fruto do Espírito é como nós falamos, é a maior característica que um cristão pode viver, é o amor. Eu coloquei uma frase
no Store essa semana que diz assim: o que pregou Jesus na cruz não foi os cravos, foi o amor. Ele estava ali por amor. O amor, gente, é o maior sentimento e a maior característica que você é um cristão. Quando você apresenta as características do amor. O amor tem orgulho? Não. Quem não é orgulhoso faz o quê? Pede perdão. Não é verdade? Ele é grosseiro? Tá falando que não é grosseiro. Ríspido? Não, não é. E aí ele fala assim que não exige que as outras pessoas pensam, ajam como eu, como você. Isso daí está dizendo que a gente tem que respeitar o jeito e as escolhas do outro. O teu jeito não é padrão para todo mundo. Olha que profundidade tem isso. Não é irritável. Quer dizer, nem se irrita com facilidade, nem provoca a irritação do outro. É rancoroso, aquela pessoa que não vou falar com você nunca mais. Às vezes eu peco nisso também, sabe? Eu tenho que confessar. Quando eu estou muito brava, né, com alguma circunstância, alguma coisa, eu falo assim, por favor, não fala comigo. Não fala comigo. Eu dou aquele alerta, né? Mas talvez não seja a melhor atitude para aquele momento. Repensar. Talvez o silêncio pode falar muito mais do que não fale comigo. Tá certo? Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Quem ama vai ficar mentindo? Não, não pode mentir. Não. O amor não desiste do amor. O amor não desiste do amor. Ele não perde a fé. Ele não joga a toalha. A fé, gente, é quando as coisas estão muito difíceis, eu falo, aí não vale a pena mais lutar. Não, o amor não joga a toalha. Ele sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Meus amores, eu vou ter que parar aqui. E aí, a gente volta semana que vem para falar das outras características do fruto do Espírito. E aí eu vou colocar a parte do amor para frente, que deve ter ido lá mais para o final. Mas com o versículo, é exatamente isso que nós íamos falar, tá certo? Então, das 9 características do Espírito, a gente conseguiu falar 3. Então, vamos ver se a gente consegue semana que vem falar das outras 6, porque já fizemos a parte introdutória. Mas se não der, a gente vai para um terceiro encontro. Mas nós vamos falar sim das características do fruto do Espírito, tá certo? Peço desculpas porque atrasou 5 minutos a live, porque a luta aqui foi bem grande para a conexão. A gente não entende, né? Mas aconteceu. Agradeço a todos os presentes, a Zilá, a Ana Carolina, a Milena, a Fernanda, a Zilá, a Williana, todo mundo que entrou. Se eu esqueci alguém aqui, desculpa, tá certo? Gente, que as quinta-feiras possa acontecer muito mais vezes. Não é fácil. Não é fácil. Eu só vou falar. Eu tava com. Até ontem à noite, era outro tema que eu ia falar. Estava preparando a semana inteira. E quando foi ontem à noite, senti no meu coração de falar sobre o fruto do Espírito. Sabia que ia ser desafiador, mas a gente tem que aceitar os desafios, não é verdade? E vamos conseguir. Amém, povo lindo? Beijos! Até semana que vem, se Deus quiser. Uhul! Tchau, tchau!